Então, para mim, realmente é uma honra participar dessa disciplina, participar deste evento, e é uma responsabilidade imensa, né? Uma responsabilidade imensa discutir esse tema, eu acho que tão caro, tão importante dentro da formação e dentro do curso como um todo, né? Então, assim como a professora Manuela e como a professora Cida se colocam à disposição de vocês para esclarecimentos, eu também me coloco, embora à distância, né? Estou impedida de estar aí com vocês presencialmente tive que fazer uma cirurgia recentemente e não posso estar aí, mas me coloco à disposição para conversar com vocês por e-mail, enfim, para ajudá-los naquilo que for necessário. Então, vou assim conversar um pouco sobre essa questão da pesquisa na educação, nessa relação, principalmente com esse trabalho final, né? A palavra produto, como a Manu falou, a gente não gosta muito de dizer, mas enfim, que vocês irão produzir, e que, na verdade, já faz parte de todo esse processo que vocês vêm desenvolvendo no dia a dia da educação, né? Então, a minha fala, ela vai nesse sentido de esclarecimento mesmo, né? Porque vocês têm o material já disponibilizado, a partir desse material eu levanto alguns tópicos na relação com aquilo que nós estamos chamando de protótipo didático. E nesse sentido, então, nós vamos discutir rapidamente, né, passar pelas questões do que é pesquisa, por que pesquisar, o que pesquisar, como e onde pesquisar, dentro desse propósito, então, no caso desta formação, de produção desse protótipo didático. Mas eu quero, assim, destacar que essa reflexão não é exclusivamente para essa elaboração final desse curso, mas é uma discussão para a nossa vida, para a nossa formação docente, para as nossas ações do cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que essas questões ultrapassam uma simples ou uma mera, diríamos assim, um compromisso de cumprir com uma determinada função dentro dessa formação. Não, ele vai além. Ele está relacionado com a nossa atuação profissional, enquanto educadores, na função que nós exercemos. Nesse sentido, então, eu recupero aqui a primeira pergunta que foi lançada para vocês lá no desafio, o que é pesquisa, e recorto uma das falas que sintetizou muito bem o que vocês entendem como pesquisa e que é realmente pesquisa, né? Que, na verdade, nós estamos falando aqui de uma atividade orientada e sistemática que busca o desenvolvimento do conhecimento humano. Então, falar em pesquisa é falar, é pensar, é refletir numa atividade que passa por planejamento, que não é uma atividade, como é que eu vou dizer assim, rotineira apenas, mas embora ela faça parte do nosso dia a dia, ela requer estudos, requer planejamento, requer uma necessidade, um motivo de investigação. Então, por isso que nós chamamos de uma atividade, vocês chamam, vocês definiram, porque essa é uma fala de vocês lá nas respostas que vocês deram, né? Ela é uma atividade orientada e sistemática, isso vocês entenderam muito bem, que busca o desenvolvimento do conhecimento humano, e a pesquisa, toda pesquisa existe no sentido de refutar, né, conhecimentos que nós já tínhamos como verdadeiros, quem sabe, ou validar conhecimentos que nós já temos, ou ainda comprovar alguns outros fatos que nós vivenciamos, conceitos ou práticas que nós já estamos desenvolvendo na sala de aula. Então, isso é pesquisa. Então, quando a Manu, em sua fala inicial, nos diz que, na verdade, vocês já estão desenvolvendo a pesquisa, sim, estão desenvolvendo a pesquisa. Muitos de vocês vão, com certeza, por meio dessa proposta de elaboração de um protótipo didático, irão validar aquilo que já estão fazendo, né? Ou irão, quem sabe, refutar no sentido de não é por esse caminho que eu devo ir por outro, ou quem sabe vão buscar ali novas teorias, novas metodologias
para auxiliar em todo esse processo, né? O importante é entendermos que a pesquisa é a constante busca de conhecimentos. Então, se nós vamos à pesquisa, é porque nós queremos aprofundar nossos conhecimentos, nós queremos estar sempre nesse processo de formação. Nesse sentido, então, é bom destacar que nós estamos aqui cientificizando a palavra pesquisa. Nós não estamos falando da pesquisa, de pesquisa eleitoral, por exemplo, ou daquela palavra pesquisa que comumente nós usamos no dia a dia num trabalho escolar. Né? Como diz o Ludwig André, nós não estamos desprezando o valor dessas atividades, mas sim mostrando que aqui nós estamos falando de um outro tipo de pesquisa, aquela que requer ciência, né? Aquela que requer procedimento sistemático de investigação, aquela que se sustenta em conhecimentos já existentes, mas também busca novas teorias, novos conhecimentos, ou seja, aquela que produz, então, novos conhecimentos a partir daqueles que nós já temos. Nesse sentido, então, nós destacamos que nós estamos falando aqui da produção do conhecimento científico. Tá? Então, é pensar nessa elaboração que vocês vão fazer como a produção do conhecimento científico, tanto para vocês, professores, gestores, quanto para os sujeitos que participarão desse processo de elaboração, né? Porque fazer pesquisa é produzir conhecimento. E é esse o papel central da escola, é esse o papel central do educador. Nós produzimos conhecimento científico. A partir do momento que a escola perder esse viés, ela deixa de ser escola, né? Nós deixamos de fazer educação, porque o principal motivo da educação é produzir conhecimento científico. E a pesquisa ela vai exatamente na busca do desconhecido. Ela vai exatamente desvendar aquilo que ainda não se conhece, né, para aprender a realidade. Né? A realidade, a nossa realidade hoje, ela está cheia de inovações, né? Tendo em vista todo esse avanço tecnológico que a professora Cida vai tratar depois, tendo em vista tudo que vocês já discutiram, já leram com as disciplinas anteriores, com a palestra de ontem, sobre toda essa era pós-moderna, com todos os seus avanços e inovações científicas, nós temos muito a aprender dessa realidade. E a pesquisa existe exatamente para isso, para nos auxiliar nesse processo de crescimento científico, né? E nessa relação, então, e nessa busca, então, nós procuramos sempre relacionar teoria e prática. A prática nós já exercemos na sala de aula, mas tem que ser uma prática alicerçada na teoria. Né? E a teoria, quando nós falamos em teoria, nós estamos falando daquele conhecimento que já temos, né? Que já faz parte da nossa formação, desde a formação inicial e durante todo o processo de formação continuada pelos quais vocês vêm passando no decorrer de todo esse processo profissional que cada um de vocês já tem, esse caminho que vocês já percorreram, já existe um percurso teórico formativo ali, certo? Mas é uma teoria que sempre nós temos que estar renovando, avançando, buscando mais. Tá? A gente acho que nunca deve se contentar com aquilo que já tem. Nós temos que sempre continuar buscando ainda mais. E é por isso que a gente deixa ali na disciplina vários textos. Não são textos que vocês têm que dar conta durante esse processo da disciplina, durante esse tempo curto da disciplina, mas são textos para vocês lerem durante todo o processo da vida de vocês, né, do trabalho de vocês. São textos que vocês vão lendo no decorrer da formação. São textos que vocês vão retomando no dia a dia, porque isso é teoria. Isso é teoria que vai nos alimentando, que vai alimentando a nossa prática, que vai
diremos assim, mostrando a finalidade do nosso trabalho, da nossa ação na sala de aula, né? Então, é por isso que é importante, como diz lá Abrantes e Martins, no texto que eu deixei para vocês, aliás, esse é um texto muito interessante, que eu gostaria que, não importa quando, mas leiam esse texto, ele é muito importante para que nós possamos entender a importância do conhecimento científico na prática docente, a importância da teoria nessa relação com a prática, o quanto que o nosso conhecimento empírico dialoga com o conhecimento teórico, e conhecer os pensadores, os pensamentos, as questões filosóficas e científicas que subsidiam a nossa formação, só faz com que a nossa prática se torne ainda mais importante dentro de todo esse processo, né? E aí, então, solidifica, então, justifica, diríamos assim, a necessidade do que pesquisar dentro de todo esse processo, né? Por quê? O que é que nós vamos pesquisar dentro desse processo? Tenho certeza que vocês já responderam essa pergunta, tá? Porque vocês já têm muitas elaborações que fizeram no decorrer mesmo desse processo de formação, já desenvolvem projetos lá na escola, já encontraram, já desenvolveram muitas atividades com seus alunos e estão elaborando outras, né? E já enfrentam muitos problemas no seu cotidiano, na sua ação docente ou na sua gestão escolar. Por quê? Porque toda pesquisa, ela se sustenta num problema. O problema é o que move a pesquisa. O problema é aquilo que nós pretendemos apreender, responder, buscar respostas, mesmo que essas respostas, muitas vezes, nem sempre confirme aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas o problema é que nos motiva a ir adiante, a encontrar uma solução. São as indagações do nosso dia a dia, né? Da nossa prática docente, da nossa ação pedagógica. Então, o problema não é qualquer objeto que eu vou ali e resolvo, diríamos assim, com uma simples ação, mas é aquilo que me instiga, que me provoca, que me move no meu dia a dia e que me faz ler, que me faz perguntar, que me faz pesquisar. É desse problema que nós estamos falando. Por exemplo, se nós temos como um tema, como um objeto de pesquisa, né, escola conectada, hoje um tema tão caro, tão importante, tão necessário de se pensar, de se discutir dentro de toda essa realidade tecnológica que nos cerca, desculpe. Nós temos, por exemplo, uma possibilidade, um problema possível, muitos problemas que podem ser levantados diante desse tema, diante desse objeto de pesquisa. Por exemplo, que mudanças são necessárias na escola para atender às exigências dessa era pós-moderna? Isso seria um problema que nós podemos levantar. Mas tenho certeza que aí vocês já estão levantando muitos outros, né? Por quê? Porque vocês já têm um conhecimento prévio sobre esse tema. Então, estou querendo dizer que, para que haja pesquisa, minimamente, nós temos que ter um conhecimento prévio sobre o tema de investigação, aquele objeto a ser conhecido, tá? E nós também temos que ter uma noção das vias para buscar as possíveis soluções para esse problema, né? Nós temos que ter uma ideia de que vias nós vamos seguir, que metodologias nós vamos seguir para resolver este problema. O problema dentro de uma pesquisa, ele se sustenta em questionamento ou questionamentos, como eu já disse, perguntas que nós queremos responder. Nós vamos em busca, na pesquisa, de respostas prováveis, partindo de hipóteses que nós levantamos. Portanto, toda pesquisa ela requer planejamento e investigação sistemática. O protótipo didático nada mais é do que esse planejamento, desse caminho que nós vamos traçar para responder a esse questionamento, né? E, por fim, toda pesquisa, todo problema sustenta-se em uma base teórica. E o que motiva
a pesquisa na educação, que é a segunda pergunta que nós levantamos lá no desafio. E aí eu trago aqui só um recorte de 3 falas que eu acho que sintetiza muito bem tudo aquilo que vocês responderam. A motivação da pesquisa na educação é variada, pois depende do interesse de quem vai realizar a pesquisa. É particular, é de cada um de vocês, mas também é da escola, é do grupo, é dos colegas. Ou seja, nós podemos fazer uma pesquisa enquanto individual, né, uma pesquisa individual, quer dizer, parte do meu interesse particular enquanto docente, mas eu posso fazer uma pesquisa com os meus colegas, eu posso fazer uma pesquisa com toda a escola. Depende do interesse de quem vai realizar a pesquisa, né? Mas ela vai sempre sustentar-se, no caso da pesquisa na educação, de problemas relacionados ao ensino e ou de problemas que envolvem a gestão escolar. Tá? Então, a pesquisa na educação, ela vai necessitar, diríamos assim, desse interesse, dessa motivação. Só há pesquisa se há motivação, se há interesse em pesquisar. Ninguém consegue impor uma pesquisa ao outro. Nós precisamos nos sentir motivados para ela. E é isso que a gente tenta fazer nessa disciplina. Eu acho que é isso que estamos tentando fazer desde o início desse processo de formação, que é criar essa motivação, esse interesse, essa necessidade de buscar a transformação dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro daquilo que precisa ser transformado no nosso dia a dia, na nossa ação docente. E como pesquisar, então, dentro desse contexto, né? E aí, eu só recorto rapidamente aqui uma fala do Ludwig e André, que eu já deixei também o primeiro capítulo para vocês, mas são 7 páginas apenas, e eu acho que sintetiza muito bem como pesquisar na educação. E ele coloca assim, colocando-se no meio da cena investigada, participando dela, tomando partido na trama da peça. Eu acho que todos nós já estamos no meio da cena investigada, né? Todos vocês que estão aí me ouvindo estão nesta cena, ou estão na sala de aula, ou estão lá na gestão escolar. Vocês estão a cena é a escola, é a educação. Tá? Agora, basta participar dela tomando partido nessa trama. Ou seja, eu quero ser um pesquisador, eu quero participar como sujeito da pesquisa, ou quero ficar de fora, olhando a cena acontecer apenas como um telespectador, né? Na verdade, o que nós queremos é convidar vocês para entrar na cena, para participar dela como pesquisadores e também sujeitos da pesquisa. Por que participar e ser sujeito da pesquisa? Porque nós estamos propondo aqui o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa dentro da metodologia da pesquisação. O que é a pesquisa qualitativa? É aquela que provoca reflexão, é aquela que nos faz pensar, refletir, questionar, indagar, escrever, problematizar esta cena da qual nós participamos e na qual estamos inseridos. E a pesquisação é uma metodologia que une 2 coisas, a pesquisa e a ação. O ato de pesquisar e a prática docente, o ato de pesquisar e a gestão escolar. Então, essas 2 ações caminham juntas, e juntas pretendem a transformação da prática, né? Então, é nesse sentido que nós estamos propondo uma pesquisação crítica, aquela que considera a voz dos sujeitos, aquela que considera os participantes desse processo de investigação, né? Porque, ao mesmo tempo que nós nos colocamos como pesquisadores dentro desta cena, vamos imaginar assim, os alunos são os sujeitos da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, nós também somos sujeitos, porque nós temos que ouvir e ver as nossas ações. Nós temos que analisar e criticar as nossas próprias ações dentro desse processo investigativo.
né? Nós temos que ouvir e ver a voz desses sujeitos, alunos que participam, dos colegas professores que participam, dos gestores que estão conosco nesse processo de investigação. Então, a pesquisação crítica, ela quer esse ver e ouvir, esse agir reflexivo dentro desse processo de investigação. E é nisso que se encaixa o protótipo didático, que o protótipo didático nada mais é do que uma proposta metodológica de resolução de um problema da qual participam coletivamente os envolvidos nesse processo de investigação, né? Então, se a minha proposta de intervenção, vou chamar dessa forma, se a minha proposta de intervenção está relacionada com a sala de aula, então quem são os sujeitos da minha... Quem é o pesquisador? Sou eu, professora, mas também são os meus alunos. E os sujeitos, ao mesmo tempo que são meus alunos, eu também me sou sujeito desse processo de investigação. E essa elaboração didática, esse protótipo didático que eu elaboro, seguindo a metodologia da sequência didática, ou seguindo uma outra metodologia na qual eu me encontre melhor, porque aí vocês podem seguir o percurso que vocês quiserem, ela vai ser construída coletivamente. Não sou eu, professora, que vou elaborar e impor essa elaboração. Não, nós vamos construir coletivamente. Essa é a ideia do protótipo didático, né? Tem um dos textos que eu deixo para vocês na disciplina, que é da Roxane Rojo, que ela explica muito bem que o protótipo didático é essa elaboração da qual participam os sujeitos envolvidos dentro desse processo de investigação, né? Por isso, então, essa pesquisação crítica. E quando falamos nessa pesquisação crítica, então, nós estamos exatamente falando desse processo que se sustenta num tema, num problema, né? O tema eu vou deixar para a professora Cida falar melhor depois, tá? Esse tema e esse problema, ele requer um planejamento para ser, diríamos assim, melhor aprofundado, e esse problema ser, entre aspas, resolvido, porque necessariamente nós, às vezes, chegamos no final, não resolvemos e precisamos continuar pesquisando, né? Esse planejamento nos leva a uma ação, e essa ação vai em busca de resultados. E esses resultados, muitas vezes, nos leva de volta ao tema, ou a um novo tema, ou a um novo problema. Então, isso, esse processo em espiral que é a pesquisação, já foi apresentado por nós, por Kurt Lewin, em 1946. Né? A partir daí, nós estamos assim aprimorando, diríamos assim, esse processo, mas ele se sustenta ainda nessas bases. E é nessas bases aqui que nós vamos assim sustentar o nosso protótipo didático. Então, por exemplo, nesse momento dessa pesquisa 1, vocês estão trabalhando no planejamento. Vamos usar esse exemplo, tá? Porque uma das atividades que vocês vão desenvolver no Canva, que a Manu vai, acho que, falar melhor depois, mas ela já mencionou, vocês vão desenvolver, diríamos assim, um pré-projeto, muito breve, muito simples, no qual vocês vão apontar um tema de pesquisa, talvez já trazendo aquele tema, recuperando o tema que vocês apresentaram na disciplina passada, quando vocês já fizeram ali um projeto de intervenção didática, ou quem sabe apresentando um novo, ou quem sabe recuperando um tema que vocês já têm desenvolvido lá na sala de aula de vocês, vão levantar um problema em cima desse tema, ou recuperar um problema que vocês, sobre o qual vocês já vêm trabalhando, vão justificar esse problema. Essa justificativa muito simples é apenas dizer o porquê é importante pesquisar esse tema, por que é importante buscar respostas para esse problema? Traçar objetivos, né? Um objetivo geral, um ou dois objetivos específicos, né? Que objetivo eu quero atingir ao
aprofundar esse tema, ao buscar respostas para essa pergunta. Escrever uns 2, 3 parágrafos ali de uma base teórica, a partir daquilo que vocês já leram, que vocês já estudaram, dentro do tema que vocês estão investigando, né? Uma reflexão breve em relação ao tema, né? Mostrar que vocês já têm uma leitura prévia sobre isso. Vocês podem fazer citações, podem mencionar autores, né? E a metodologia, né? A metodologia é a metodologia da pesquisação, mas o que eu queria dizer, mais precisamente, a metodologia de vocês é o protótipo didático, né? É o protótipo didático que vocês vão elaborar, que necessariamente não tem que elaborar nesse momento dessa disciplina, tá? Porque nós vamos ter um momento posterior, que é a pesquisa 2, para a elaboração dessa metodologia, desse protótipo didático de vocês. Cada um vai elaborar o seu protótipo didático a partir daquilo que pretende fazer para resolver o problema que vocês levantaram, né? E aí, então, vão traçar um caminho ali. Vão traçar uma proposta de ação para ir à sala de aula, que daí é a tomada de decisão, né? Vocês vão a campo, ou à sala de aula, ou à escola, no caso dos gestores, vão colocar em ação essa proposição, esse protótipo que vocês elaboraram, né? Essa aplicação, diríamos assim, ela vai, de uma certa forma, gerar dados, né? Vai gerar dados, ela vai apresentar um resultado para vocês, né? Que vai provocar uma análise, que vai provocar reflexões, né? E aí, o final disso tudo, que nós estamos chamando de resultados, é a produção do conhecimento que tudo isso trouxe para vocês, né? Que vocês vão sistematizar em... Ninguém vai escrever um artigo, né? Final, a gente não é esse o propósito, em nenhum momento, mas quem sabe um pequeno texto ali de 1 página, 2, 3 páginas, sistematizando o resultado de todo esse processo, tá? Esse é o caminho que nós gostaríamos que vocês seguissem dentro dessa disciplina que começa com a pesquisa 1 e que vai depois ser aprofundada na próxima pesquisa e que vem depois com a pesquisa 2, apresentando todo esse percurso aí. Então, a gente não quer que ninguém entre em desespero, tá? Que vocês não vão caminhar sozinhos nesse percurso. Vocês têm os professores que estão caminhando com vocês, né? Os professores mentores. Vocês têm toda uma equipe por trás assessorando. Vocês têm... eu vou estar aqui como também o tempo todo nesse diálogo, contribuindo, esclarecendo, para que vocês passem por todo esse processo com a maior tranquilidade. É esse o nosso propósito. Ninguém quer aqui impor e que vocês entrem em desespero. Não vamos dar conta de fazer isso. Vai, porque vocês já estão fazendo. Ele já está em andamento. Vocês já estão nesse processo. Então, não tem nada de novo aqui que vai exigir tanto assim. Então, esse onde pesquisar já está ali, vocês já estão desenvolvendo, vocês vão pesquisar lá na sala de aula, na escola, na comunidade escolar, no sistema escolar, no nosso ambiente, na cena da qual nós participamos. Este é o nosso lugar da pesquisa, é ali que vocês irão pesquisar, né? Por fim, gente, a pesquisa que estamos propondo dentro desse viés, que nada mais é do que a pesquisa que vocês já desenvolvem no dia a dia, talvez, quem sabe aqui nós estamos falando dela de uma forma mais científica, né? Ela quer provocar novas práticas, tá? Então, diríamos assim, que esse protótipo didático que vocês vão elaborar, ele virá nesse sentido de novas práticas, né? Aquilo que eu já assisti, que a Manu me passou, que eu assisti dos desafios em disciplinas anteriores que vocês fizeram, já me revelaram novas práticas. Eu quero crer que todo esse processo de formação já está trazendo novas práticas, e isso é muito interessante. E, além disso, a pesquisa ela abre caminhos para novas respostas aos desafios.
Os desafios na educação são muitos, gente. E nós estamos sendo desafiados constantemente. Eu acho que a cada dia mais, né? Os desafios são impostos para nós pela sociedade, os desafios são impostos para nós pela nova realidade vigente, os desafios são impostos para nós pelos alunos. Os alunos nos desafiam todos os dias e nós nos desafiamos também. E a pesquisa ela abre caminho para buscar as novas respostas a esses desafios e, principalmente, para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Então, é esse nosso propósito. Nós queremos muito mesmo que, ao final de todo esse processo formativo, vocês saiam daqui como profissionais que cresceram muito dentro desse processo. Cresceram em conhecimento científico, cresceram em experiência, cresceram em domínio tecnológico, cresceram também em conhecimento teórico, enfim, cresceram em todos os sentidos, né? Porque por dentro desse processo de formação mesmo que nós nos transformamos cotidianamente, né? Buscando cada vez mais nos aprimorar e responder às necessidades vigentes nessa sociedade na qual nós estamos inseridos. É isso, gente. A minha fala ela vai nessa direção e eu me coloco à disposição, como eu já disse, para dar continuidade a esse diálogo dentro da própria disciplina, na nossa próxima conversa que nós teremos ainda nessa disciplina, mas também neste evento. Muito obrigada a todos por me ouvirem, tá?